Glória a Deus pela vida de todos os eleitos que fazem parte do Ministério MGA Manaus 2. E vamos para mais um apostolado esta noite. Bíblia, papel e caneta, e vamos ao apostolado. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento essa noite, recebam ministração de anjos, em nome de Jesus e esse o ressuscitado. Já declaro, Pai, que as tuas ovelhas, os espíritos predestinados e eleitos recebam a testificação da palavra de Deus, declarando que a tua palavra não volta vazia, mas te seja revelado, Pai. Que haja a testificação, porque tu és o mesmo que testificou com eles no passado e é o mesmo que testifica hoje, porque tu és o mesmo ontem e tu és o mesmo hoje. E por isso o Senhor testifica com sinais, prodígios, maravilhas, dons do Espírito, segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade, revela a tua palavra aos teus filhos, testificando que haja a manifestação do teu poder, o entendimento, que os teus filhos recebam espírito de sabedoria e de revelação, para que entendam as coisas espirituais, discernindo as coisas espirituais. Já declaro ministração de anjos, ministrando sobre todos os espíritos revestidos em carne, predestinados e escolhidos para ouvirem essa ministração, seja aqui no Ministério MGA Manaus 2, seja via Facebook através da live, ou seja no canal em outro tempo. Mas que haja a testificação. Eu já declaro que a tua palavra não voltará vazia. Já declaro que o meu trabalho ele não é em vão, Pai, porque o Senhor testifica na vida das ovelhas. E assim eu oro em nome de Jesus e esse o ressuscitado, para a glória de Deus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao apostolado esta noite. Glória a Deus. O apostolado, amados, ele é para nós reinarmos em vida. Porque quando nós nos reunimos para congregar, louvar a Deus e ouvir a sua palavra, é para nós recebermos entendimento, amado. Para nós termos comunhão com os irmãos, para nós louvar a Deus e para receber também o entendimento. Porque para isso Deus estabeleceu na sua igreja os dons espirituais. Então, hoje, para que você seja, amado, cheio da graça e do conhecimento de Deus, receba o apostolado esta noite. E o apostolado esta noite do Espírito Santo de Deus. Porque não olhe para mim, não olhe para a minha carne, mas olhe para aquilo que sai da minha boca. Olhe para aquilo que vem dele, do Espírito Santo de Deus. Porque é ele que falará por mim. Amém? Então, o tema é: em graça você não faz. Você confessa o que Jesus já fez por você. Então, amados, isso é um choque para o sistema religioso. Porque o sistema religioso, quando você aceita Jesus, né? Ou seja, aceitou o sistema religioso, doutrinário, então você começa a fazer. Agora você tem que fazer o quê? Aceitar Jesus é uma obra, mano. É fazer alguma coisa para ser salvo. Aí vem o batismo, aí vem a campanha, aí vem o jejum, aí vem a escola dominical, aí se você deseja ministério, já vai para um curso teológico. Então você sempre vai ter que fazer alguma coisa. Mas, quebrando o paradigma, amado, a graça, ela é diferente, ela é uma nova aliança. Então, o nosso tema é: em graça você não faz. Porque Cristo já fez, amados. Você confessa o que Jesus já fez por você. Então, em vez de fazer,
Você confessa o que Jesus já fez. Porque Jesus, ele foi o nosso substituto. Ele fez o que eu e você não conseguiria fazer, que era cumprir a lei, né? Porque se você quebrasse uma lei, você era culpado por todas. Então o homem vivia quebrando, o homem vivia debaixo de maldição, quebrando a lei. Por isso é que ele fez, e hoje nós confessamos o que ele fez e não fazemos. Por isso o nosso tema, em graça não se faz. Você confessa o que Jesus fez. Então nós vamos ver duas situações aqui. Por que você não faz e depois por que confessa? Porque nós não fazemos e temos que confessar. São duas coisas diferentes. Então vamos ver por que não se faz. Ou seja, não faz o que? Obras, amados. Não tem que fazer alguma coisa, né? Para ter algo de Deus, que se chama barganha, né? Barganhar com Deus, né? Então vamos ler Hebreus, o capítulo é o 10 e o versículo é o 10. Hebreus 10, o versículo é o 10. Por que não se faz? Porque nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então, amados, não se faz por quê? O que é que o sistema diz? Você tem que fazer jejum para você se santificar. Ou seja, eu entro num propósito de consagração, de santificação. Isso não existe, amado, porque se você entra num propósito, você vai ter que fazer. E o tema é: na graça não se faz, na graça se confessa o que Cristo já fez. Então, o que Cristo fez aqui na parte B? Feita uma vez por todas. Ou seja, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todos. Então já foi feita pelo corpo de Cristo. Cristo já fez no seu próprio corpo, para que nós sejamos já salvos. Então o sacrifício que ainda hoje se faz de santificação de jejum, Jesus já fez, amados. Então agora na graça não se faz. Por quê? Confessamos o que Cristo já fez. O que é que você vai confessar? Hebreus 10 e 10. Já sou santificada pelo que Cristo já fez. Então eu não preciso fazer. Então na graça eu confesso. Por isso que o nosso tema é: em graça você não faz. Você confessa o que Jesus fez. Então aqui o porquê não se faz. Então porque ele já fez. E ainda aqui em Hebreus, vamos ler o 12, 10, 12. Este, ou seja, Jesus, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Então ele fez um único sacrifício. Ou seja, ele já fez o sacrifício. E agora na graça não se faz. Então, amados, o porquê não se faz mais sacrifícios hoje? Porque ele já se sacrificou uma única vez por todas. Porque o sistema diz que você tem que sacrificar. Se você fizer um jejum hoje, vai fazer amanhã, sempre precisa fazer de novo. E o sacrifício de Jesus, ele foi totalmente perfeito e aceitável. E foi um único sacrifício. E por isso, este, ou seja, Jesus, porém havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, um único sacrifício, amado. Então, por isso que não se faz. Confessa o que Cristo já fez. Ou seja, eu não vou fazer sacrifício porque Jesus já se sacrificou uma única vez. E Jesus não vai se sacrificar mais duas vezes, amado. E veja que o sacrifício é o de Jesus por nós, porque ele foi o nosso substituto. Se você
acha que você pode se santificar através de jejum, você está anulando a graça de Deus, né? Então, não se faz, se confessa. Aqui no 14, ainda no capítulo 10, vamos ler o 14 também. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória a Deus. Então, com uma única oferta, amados, Ele nos aperfeiçoou. Então, por que ter que fazer um sacrifício para você se aperfeiçoar? Para você se santificar. Enquanto que o que está escrito é que Ele já nos aperfeiçoou. Precisamos entender que os verbos na graça da obra consumada estão no passado. Porque com uma só oferta aperfeiçoou. Aperfeiçoou, Ele não está mais aperfeiçoando, amados. Ele não está aceitando o teu sacrifício. Ele não está aceitando o teu jejum. Ele não está aceitando o teu propósito. Porque vai ser 2 sacrifícios. Se você fizer um sacrifício, serão 2. Porque a Bíblia diz, porque com uma só oferta, se você faz um sacrifício, se você faz um propósito, já vão ser 2. E o único é o único que foi de Jesus Cristo. Está claro ou não está claro a palavra de Deus? Só estou lendo o que está escrito na sua palavra. Aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Então foi para sempre, amado. E para sempre Ele aperfeiçoou. E foi essa única oferta que foi a que Ele mesmo fez. Por isso nós não fazemos nenhum sacrifício. Porque se nós fizermos, vão ser 2 sacrifícios. Ou serão 2 ofertas. Então nós estamos aperfeiçoados com uma única oferta e não com 2. Estamos santificados na parte 10:10 com o sacrifício de Jesus, o único sacrifício de Jesus. Se nós tentarmos nos santificar através de jejum, serão 2. Mas a palavra diz que foi com uma oferta, um único sacrifício. Então, eis o motivo por que não fazer, amado, porque já está feito. Os verbos estão no passado. Ele já aperfeiçoou para sempre. Então, nós estamos aperfeiçoados, amada, no Espírito. O nosso Espírito é que está aperfeiçoado diante de Deus. Nós já nascemos com o nosso Espírito aperfeiçoado. Enquanto, amado, você não entender que o que Cristo fez foi para o nosso Espírito, que Ele fez circuncisão, separando o espírito da carne, você vai olhar para a carne, você vai olhar para a imperfeição do homem, enquanto que Deus não olha a aparência, Deus não olha para a carne, porque a aparência, a carne é coisa da terra, amado. O que é aparência? Hoje você está de calça, hoje você está de brinco, hoje você está de unha pintada, hoje você não está. Por exemplo, hoje eu não estou com unha pintada porque ela quebrou, né? Como eu estou fazendo tratamento de anemia, a unha ficou muito fraca. Aí como ela quebrou e está curtinha, aí eu tirei o esmalte, não pintei. Então, são coisas de aparência, coisas do mundo, coisas terrenas, coisas carnais, né? Então, nós não podemos olhar para essas coisas. Temos que olhar como Deus olha para o coração, amado. Deus não está vendo a nossa carne, não está olhando a nossa aparência. Vamos ainda no 18 para concluir Hebreus 10. O versículo 18. Ora, onde há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, amados, se há perdão de pecados, não há necessidade de sacrifício pelo pecado. Ou seja, quando você sobe no monte para pedir perdão, ou quando você pede perdão de Deus, é uma obra, amado. Você está pedindo perdão para que Deus te perdoe. Então,
é também uma obra. Isso não se faz na graça, não se pede perdão de Deus, porque nós não devemos nada com relação às coisas espirituais para Deus. Então, não se faz, ou seja, não se pede perdão, porque nós não somos pecadores. Onde há perdão de pecado, não há necessidade de sacrifício para o pecado. Então, hoje não se sacrifica mais. Hoje, amado, não precisa ficar contando bolinha, como o sistema religioso diz. Reza uma salve rainha, reza um terço e receberá perdão dos pecados, né? Então não é questão de fazer, amados, para receber perdão dos pecados. É uma questão de crer, confessar o que está escrito. O erro das ovelhas, amados, é crerem em homens, crerem nas religiões e não creem no que está escrito. Eu só estou lendo o que está escrito na palavra de Deus. Então, não há necessidade nenhum de sacrifício. Você não precisa pagar preço, você não precisa contar as bolinhas, coisas repetitivas diante de Deus que Ele rejeita, amados, porque Ele olha o teu coração. Ele não quer que você fique contando as bolinhas para você receber perdão dos pecados, amados. Ele quer ouvir o que está no teu coração, né? Não é algo repetitivo que você tira de um papel e só fica lendo. Ele quer saber o que está no teu coração. Você fale de dentro para fora e não contar as bolinhas. Amém? Porque é desnecessário. Porque não há pecado mais em nós. Então, na graça, nós não fazemos. Ou seja, na graça não faz. Na graça, confessa o que Jesus fez. Então, é isso que nós temos que fazer, amado. Confessar o que Jesus fez. Ou seja, não se faz porque Ele foi o nosso substituto. Então, aqui a gente conclui Hebreus 10. Agora vamos ler Gálatas. O capítulo é o 2. E o versículo é o 21. Gálatas 2, o versículo é o 21. É o último versículo de Gálatas 2. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, amados, quando eu quero fazer na graça, eu anulo o que Cristo fez. Porque nós já lemos que foi com uma única oferta. Nós já vimos que foi com um único sacrifício, ou seja, sacrifício de si mesmo. Aperfeiçoou para sempre. Então, quando eu quero acrescentar algo para aperfeiçoar, algo para santificar, já são dois. E quando eu faço isso, eu anulo a graça de Deus. E se estiver escrito, amado, eu creio. Então, creia, amado. E não queira fazer aquilo que Cristo já fez por você. Porque em graça não se faz, em graça se crê. Ou seja, confessa o que Cristo já fez por você. Amém? Então, antes de você querer entender, amados, primeiro você precisa crer. Creia. Depois que você crê, o Espírito Santo vai trazer o entendimento, vai trazer o testificar da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Vamos ler Hebreus, o 6, o versículo é 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Pelo que, deixando os ensinamentos elementares de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e da fé em Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios,
ele exorta a igreja a deixar todos os ensinamentos, né, da doutrina de Cristo. Ou seja, todos os ensinamentos da lei, amados. A doutrina de Cristo é Jesus segundo a carne. Porque Jesus praticou, né, o batismo, ou seja, ele foi batizado. Ele não batizou, mas ele foi batizado. Praticou o jejum, subida nos montes, né, a Santa Ceia, que o povo chama aqui a Páscoa. Então não deixamos de fazer as coisas que Jesus de Nazaré fez. Por quê, amados? Porque nós não temos que fazer o que Jesus de Nazaré fez. Nós temos que crer que ele já fez. Ou seja, por isso que na graça não se faz. Se confessa o que Cristo já fez por nós. Então, Paulo aqui exorta a deixar os elementos da doutrina de Cristo primeiro. E a segunda, prosseguir para a perfeição. Ou seja, prossiga para o entendimento. Prossiga para a graça e o apostolado, amados. E não lançar de novo, ou seja, não fazer novamente votos, jejum, batismo, Páscoa judaica, não fazer novamente, porque na graça não faz. Na graça nós confessamos aquilo que Cristo já fez. O 2, o ensino sobre batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo. Então, que nós deixemos os ensinamentos de Jesus segundo a carne, porque ele era judeu, veio para os judeus e veio para cumprir a lei, porque nós não poderíamos cumpri-la, amado. Por isso, é com uma única oferta, ele aperfeiçoou e com o sacrifício de si mesmo nos santificou, amados. E você possa ler mais vezes o livro de Hebreus 10, né? Eu li aqui 4 versículos, né? O 10, o 12, o 14 e o 18. Depois você pode ler novamente, para que isso fique firme, testificado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. E vamos, ainda aqui em Hebreus, vamos para o 10 agora. Agora Hebreus 10. Vamos ler o 5 ao 8. Hebreus 10, 5 a 8. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Não me deleitastes em holocaustos e ofertas pelos pecados. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício, oferta e holocaustos, e oferta pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então está claro no versículo 8 do capítulo 10, que os sacrifícios, eles eram oferecidos segundo a lei. E a lei, ela veio através de Moisés, amado, que é a primeira aliança. A segunda, ela veio através de Jesus Cristo. Então, nós estamos na primeira ou na segunda? Nós estamos na segunda, amado, na segunda aliança. Nós estamos na última aliança de Deus com o homem, que é a graça de Deus. Então, Deus não aceita sacrifício mais na graça, porque o sacrifício já foi feito e só foi um. Toda vez que eu acrescento alguma coisa, eu estou anulando a graça de Deus. Que isso fique claro e que esses sacrifícios, eles eram da antiga aliança, na lei. E hoje nós estamos na nova aliança, amados. Estamos em Cristo, na obra consumada. Abba, Pai. Então, vamos ler Hebreus não, Gálatas, né? Gálatas 3. Gálatas 3, vamos ler o 3 e o 10. Gálatas 3,
o 10 e o 13. Gálatas 3, o 10 e o 13. O 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito que todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-la. Então, por isso não se faz mais na graça, amado. Porque se nós fizermos, estamos praticando. E quem pratica as obras da lei, segundo o que o apóstolo Paulo falou no capítulo 3 de Gálatas, versículo 10, estão debaixo de maldição. Por isso não se faz, amado. Se você fizer obras da lei, estando numa nova aliança, porque nós não estamos mais debaixo desta velha aliança, estamos debaixo da nova aliança. Então, não se faz, não se pratica, porque se está debaixo de maldição e também anulando a graça de Deus. E vamos ler o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, amados, ele já se fez maldição por nós. Então, nós estamos nele, estamos em Cristo. Então, nós agora na graça não estamos debaixo de maldição. Por quê, amados? Porque quem estava debaixo da lei estava debaixo de maldição. E quem pratica as obras da lei ainda continua em maldição. Mas nós, na graça, nessa nova aliança, nós não praticamos. Por isso, não estamos debaixo de maldição. Por isso que o apostolado vem para ensinar os amados irmãos como viver na graça, como reinar em vida agora nesta nova aliança da graça de Deus. Glória a Deus. Então, agora vamos entender por que confessar o que Cristo fez por você. Porque o nosso tema, em graça, você não faz. Você confessa o que Jesus já fez por você. Então, nós já vimos por que não se faz. Agora nós vamos ver por que se confessa. É diferente, amados. Nós temos que confessar. São duas coisas. Não se faz e se confessa. Ou seja, vamos ler Romanos 10 e 8. Romanos 10 e 8. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está junto de ti, está na tua boca. Ou seja, se ela está junto de ti, está na tua boca, é para você falar, amados. É para você confessar. Ou seja, na graça, nós confessamos o que Jesus já fez por nós. Confessamos o que nós já somos, o que nós já temos, chamamos à existência. Então, devemos confessar o que Cristo já fez por nós. Ainda no Romanos 10, vamos ler agora o 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se ela está em nós, se ela vem, ou seja, ela é ativada em nós. Então se ela é ativada, ela está em nós. E o que nós devemos fazer? Devemos fazer o 9. Aliás, devemos fazer o 8, né? A palavra está junto de ti, está na tua boca. Se ela vem, amados, através do ouvir, então ela é ativada e nós devemos o quê? Falar. Ela já está em nós, já está na nossa boca. Vamos confessar, vamos declarar aquilo que Cristo já fez.
Glória a Deus. E vamos ler ainda aqui em Hebreus. Hebreus é o capítulo 10 e 23. Voltamos lá para o Hebreus de novo. Só que agora é o 23. Como eu falei, leiam o livro de Hebreus, o capítulo 10, né? Agora é o 23. O 23. Guardemos firmemente a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, amados, guardar firmemente o quê? A confissão da nossa esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a nossa esperança? É o que Cristo já fez, amados. Então, o que nós temos que fazer? Falar, confessar firmemente, ou seja, guardemos firmemente a confissão da nossa esperança. Então, confessar é o que está no teu coração, é o que está na tua boca. Coloca para fora, amados, e comece a falar, comece a declarar. Pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, Deus já fez a promessa. O que nós devemos fazer é confessar, amados. Nós devemos fazer é declarar. Glória a Deus. Porque o justo, ele vive por fé. Deus, ele é Deus e ele é soberano. Aí nós devemos ficar pensando, mas Deus é Senhor e soberano, ele vai fazer isso por mim. Ele vai mover por mim. Mas, amados, existe um princípio de Deus, que é o justo viverá da fé. Viver da fé, na graça, é confessar o que crê, amados. É você ter atitude de fé. Então, nós devemos falar, devemos declarar. Não é esperar que Deus faça sem você ter uma atitude de fé. Por isso que na graça se confessa e não se faz. É diferente, amados, porque o sistema religioso, ele ensinou que a ovelha tem que fazer para Deus fazer. Na graça é diferente, amados. Na graça você tem que falar, você tem que confessar, para que Deus faça as coisas concernentes às coisas do reino de Deus, não concernente às coisas espirituais. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Por exemplo, você precisa de uma cura, você vai orar e declarar, vai declarar sobre aquela situação. É diferente que você não precisa dizer que você é salvo, que você já é santificado, justificado, toda hora dizendo para Deus. Você pode falar para que você ouça, para que o Espírito lhe dê o entendimento, lhe testifique, mas não vai mudar o que já está estabelecido, amado. Já está estabelecido por Deus. O que nós temos que fazer é confessar, é declarar, é viver por fé. Diferente que o sistema ensinou, inculcou e doutrinou que a igreja tem que fazer para receber. Na graça se confessa, amados, né? Porque há um princípio de que o justo viverá por fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então, precisamos botar a nossa fé em prática, confessar, ter atitudes de fé, porque na graça nós confessamos, na graça nós praticamos a fé, na graça nós confessamos e declaramos, porque guardamos firme a confissão da nossa esperança. Aquilo que você tem esperança, aquilo que você crê, não guarde para si, amados, achando que Deus vai fazer. Eu estou guardando aqui, mas Deus vai fazer. Você precisa confessar aquilo que você crê, porque a palavra diz: guardamos firmemente a confissão da nossa esperança. Confesse aquilo que você crê, confesse aquilo que está no seu coração, aquilo que você almeja receber, ser galardoado por Deus. Fale para Ele, não espere que Ele faça sem que você tenha uma atitude de fé. É um princípio de Deus que nós, na graça,
vivamos da fé. Glória a Deus. Abba, Pai. Vamos ler 2 Coríntios 4:13. Segunda Coríntios 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, amados, quem crê, fala. Ou seja, nós temos o mesmo espírito de fé. E que espírito de fé é esse? Que o apóstolo diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. É o mesmo espírito de fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? É o mesmo espírito de fé de Davi, de Josué, de Moisés, né? E de tantos outros na Bíblia, amado. De Naamã, né? Nós temos o mesmo espírito de fé deles, né? O que há em diferente de nós é que hoje o Espírito está em nós e ele se manifesta. E antes o Espírito, ele manifestava, amado, mas ele não habitava. E hoje ele habita. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Antes o homem precisava de um mediador. E hoje nós já temos um mediador, intercessor, e ele está em nós. E ele habita em nós. Então pratique, amado, isso, o que está escrito. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé deles que praticaram a palavra de Deus e que viviam por fé, e que hoje Deus também não mudou, e que nós possamos viver e crer e ter esse mesmo espírito de fé, a qual nós já temos. E ele diz, como está escrito. Então é como está escrito, amados, assim como Deus foi com eles, ele é com nós. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falando. Ele fala crie na primeira pessoa, ou seja, eu crio. Aí ele fala, e também ele diz, nós cremos, por isso nós também falamos. Então Paulo estava incentivando, se incluindo. Quando ele diz nós cremos, ele está se incluindo ele, mas os irmãos. Assim também, amados, eu falo e creio, e eu incluo também os amados irmãos. Então, crie, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Então, aquilo que você crê, aquilo que está no teu coração, confesse, amado, porque na graça não se faz. É totalmente diferente. Que antes tinha que fazer porque estava debaixo de uma aliança de maldição, amados. Tinha que se fazer. O Espírito Santo não habitava no homem e não guiava. E por isso tinha um mediador. E hoje o nosso mediador é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, que nos ajuda e nos guia, né? E se manifesta, amado, porque habita em nós. Então, creia e fale. Então, qual é a tua esperança? O que está no teu coração? Fale, amados. É diferente de como o sistema diz que você tem que estar contando bolinha para você ser aperfeiçoado, para você receber a bênção, para você ser santificado, para você receber perdão de pecado. Na graça é diferente, amado. Você crê e você fala, você não faz. Porque qual é o nosso tema? Em graça, você não faz. Você confessa o que Jesus já fez por você. Então, creia e fale. São duas coisas. Crie, por isso falei. Nós cremos, também falamos. Que os amados recebam esta revelação da graça de Deus. E vamos finalizar com o apostolado. Vamos para Hebreus 4:3. Já é o nosso último versículo para terminar o nosso apostolado essa noite.
Hebreus 4, o versículo é o 3. Glória a Deus. Hebreus 4 e 3. Ora, nós os que temos crido. Então, amados, quem é que creu? Nós. Aqui Paulo está falando nós. Ou seja, ele diz eu e os irmãos hebreus, né? E eu digo aqui, eu e nós aqui do Ministério MGA Manaus 2, os que estão via Facebook, os que estão no canal depois já gravado. Ora, nós, os que temos crido. Então não é uma religião, né? Nós, os membros aqui do MGA, né? Nós, a igreja, amado, porque quando Paulo fala aqui, é uma palavra direcionada para a igreja, né? Não é direcionada para uma denominação, né? É nós, é uma palavra direcionada para a igreja, porque ele é a igreja, se incluindo com os irmãos. Nós os que temos crido, então os que crê, amado, nós os que crê, entramos no descanso, como diz, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Então os que creem, amado, entram no descanso. Assim está escrito, porque a graça, ela é o descanso de Deus para os gentios. A graça, ela é o sábado. Ela é o sábado para os gentios. Porque os judeus tinham o sábado como descanso. O que era o descanso? Entre aspas, né? O que era o descanso? Esse dia, eles eram de santificação, descansavam o físico, descansavam o corpo, né? Para nós, os gentios, o sábado é a graça de Deus. E esse descanso, amado, é para o nosso espírito. E para os gentios, os judeus, era para a carne, né? Era uma lei carnal, uma lei para a carne. A graça, amado, ela é uma aliança para o nosso espírito. Então, os que creem entram no descanso. Porque o apóstolo diz aqui, nós, os que temos crido, entramos no descanso. Então, quando você crê, nós cremos, entramos no descanso, ou seja, no descanso do Espírito. Porque agora eu não preciso fazer campanha, agora eu não preciso fazer jejum, agora eu não preciso tomar um suco, comer um pão. Eu criei e entrei no descanso. Só quem entende, amado, só quem recebe essa revelação, só quem crê, quem tem a testificação do Espírito Santo, entra nesse descanso, porque a graça, ela é o descanso para os gentios, ela é o sábado para os gentios, que foi para a carne e para nós é para o Espírito. Na parte B, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas, desde a fundação do mundo. Então, as obras, amados, elas foram acabadas. Amém? Glória a Deus. Todas as obras de você fazer agora na graça, elas foram acabadas. Elas já estão consumadas em Jesus Cristo. Então, os que creem entram nesse descanso. E o nosso tema é: em graça você não faz, você entra no descanso. Quem não crê, amado, quem está vivendo ainda o sétimo dia, que é para a carne, que é uma lei carnal, que o homem descansa, que o homem não trabalha, é só a carne, amado. A carne não trabalha, a carne não estuda, a carne não faz nada. É uma lei carnal, uma lei para a carne. Isso é uma revelação, amados. E nós agora, em graça, descansamos no Espírito. Não precisamos praticar obras mortas. Não praticamos nenhum tipo de ordenanças, nem mandamentos. Porque os que creram, nós, os que cremos, entramos no descanso, que é a graça de Deus, que é o sábado do crente,
que não é para a carne, amados, é para o Espírito, e as obras estão o quê? Acabadas. Algumas versões dizem que estão consumadas, né? Estão completas. Nessa minha versão diz estão acabadas. Então são obras que estão consumadas, amados, estão acabadas, porque nós agora na graça, nós já entramos no descanso do Senhor, mas só entra no descanso quem crê, quem recebe a revelação da graça de Deus. Porque se você não crê, amados, e você crê que precisa de mais um sacrifício, você está anulando a graça de Deus. Se você crê que ainda tem que praticar ainda toda a obra que já está completa e já está acabada e consumada, você está debaixo de maldição. E nós hoje já vivemos essa graça. Então, que você creia que a obra já está consumada, que você creia para que você entre no descanso que é a graça de Cristo, e que você confesse o que já está consumado, o que Cristo já fez por você, e que você entenda e receba que não precisa mais fazer, porque Ele já fez, porque Ele foi o nosso substituto. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus para a glória de Deus.